Muito bem, pessoal, vamos seguir as nossas análises dos prospectos do próximo draft da NBA, falando sobre uma das grandes histórias que teremos nesse próximo draft, que é a história de Khaman Maluach. Vamos lá, quem é Khaman Maluach? Ele é um pivô de 18 anos, nascido no Sudão do Sul e que jogou na última temporada do college por Duke. O Maluach, juntamente com a sua família, teve que deixar o Sudão do Sul quando ele ainda era criança por conta da Guerra Civil, né? Ele saiu como refugiado, junto com a família dele, e foi para Uganda, né? Foi se refugiar lá na Uganda. E, como você deve imaginar, para uma criança que está na situação que ele estava, a última coisa que passa na cabeça dela é jogar basquete, é pensar em basquete. Então, o Maluach, ele só foi ter contato com basquete aos 13 anos. Ele tava ali, né, jogando futebol, que ele gostava muito de futebol, e um técnico tava passando e viu ele, e ficou impressionado com a altura dele, né? Ele com 13 anos já tinha mais de 2 metros de altura, tinha 2,1, se não me engano. E aí esse técnico viu o Maluach e chamou ele para jogar numa escola que tinha ali na Uganda, uma escola pequena. E aí nessa escola ele foi aprendendo a jogar, foi entendendo melhor o jogo, aí ele foi ali, né, olhar vídeos do Embiid, do Giannis, do Kevin Durant, né, caras que ele pegou de referência. E aí ele foi jogando, o tempo foi passando, ele foi melhorando o seu jogo, foi crescendo, obviamente, né, estava se desenvolvendo. E aí, um dia, o Luol Deng, ex-jogador da NBA e hoje é o cara que comanda o basquete lá no Sudão do Sul, inclusive faz um trabalho excelente, o Luol Deng merece muito respeito pelo que ele tem feito com a seleção do Sudão. Ele viu o Maluach já estava ali com seus 2,13 mais ou menos, né? Já estava ali com seus 2,13. E aí o Luol Deng chamou ele e deu uma bolsa de estudos para a Academia Africana da NBA. E aí foi lá onde o Maluach realmente entrou de cabeça no basquete e foi onde ele teve a sua lapidação, pelo menos inicial. Ele jogou alguns campeonatos, né? Fez 3 temporadas na Liga Africana de Basquete. Ele jogou lá dos 15 até os 17 e jogou bem. No último ano dele, que foi com 17 anos, ele teve 19,1 pontos, 14,2 rebotes, 1 assistência, 3,3 turnovers e 3,1 tocos de média. Números realmente impressionantes, ainda mais quando você olha pro contexto de que é um moleque de 17 anos que foi aprender a jogar em 13, né? Tipo, é bizarro, cara, a história dele é bizarra. E o que deixa essa história melhor é o fato de que o Maluach, nessas condições, ele conseguiu uma vaga na seleção do Sudão do Sul para a Copa do Mundo em 23 e ele foi para as Olimpíadas de 24, lá na França, com só 16 anos, velho. Ele foi e ainda é, né, o jogador mais jovem da história a disputar, né, o basquete olímpico. E aí, depois das Olimpíadas, cara, os olheiros das universidades americanas ficaram, né, extremamente interessados no Maluach, né? Ele já estava no radar deles, mas o fato dele ter ido para a Olimpíada meio que aumentou ainda mais o interesse. E aí, muitas universidades de ponta chegaram no Maluach. Foi reportado que Kentucky, Kansas e UCLA foram atrás dele, universidades do alto escalão. Só que no fim ele optou por representar Duke, né? Foi ali jogar com o Cooper Flag. E nessa temporada ele foi muito bem. Teve 8,6 pontos, 6,6 rebotes, 1,3 tocos de média, jogando cerca de 21 minutos por noite, né? Números bem sólidos. E hoje ele é considerado um dos melhores prospectos dessa classe. Então é muito louco ver como que a vida do Maluach, ela mudou totalmente nos últimos 4, 5 anos. Tipo, ele saiu de uma criança que
saiu do Sudão do Sul por conta da guerra, foi se refugiar lá na Uganda, começou a jogar com 13 anos, começou a jogar basquete, né, com 13 anos. E aí, em 4 ou 5 anos, ele tá prestes a entrar na NBA como um dos principais prospectos do draft, mano. Sabe? Se tornando o cara mais jovem a jogar uma Olimpíada. Então, assim, a história do Maluat, ela é incrível. Ela é história de filme, mano. Ela é história de filme. E por isso que eu coloco ele como, assim, de forma disparada, a melhor história desse draft. Mas não tem comparação, é a melhor história do draft, velho. E aí, entrando agora na análise do jogo do Maluat, vamos começar falando sobre os pontos positivos do jogo dele. Bom, fisicamente ele tem um potencial absurdo, né? Você olha pra ele, você vê uma estrutura rara, né? É uma estrutura rara de se ver. E pelo que os analistas, né, pelo que os scouts falam, existe uma expectativa para que o Maluat tenha uma evolução física nível Giannis, nível Embiid. Porque ele tem uma boa estrutura, ele tem um bom arquétipo. Então existe essa expectativa dele no futuro atingir esse nível de físico mesmo, esse nível de corpo, né, que Giannis e Embiid tem. Tomara que mais pro lado do Giannis do que pro lado do Embiid, né, pela questão das lesões. Mas existe esse potencial no Maluat. E, tecnicamente, ele tem coisas bem interessantes. Claro, ele tem muitos pontos a corrigir, até pela questão dele jogar basquete há pouco tempo. Então, é natural que ele tenha pontos a serem desenvolvidos. Mas o que ele já tem já é bem interessante. Por exemplo, ofensivamente, o Maluat ele é uma excelente arma em pick and roll. Excelente. É um cara alto, com uma puta envergadura. E ele é ágil pra caramba, ele é rápido. Ele é bem veloz pra alguém do tamanho dele. Então, executando esses pick and rolls mais altos, atacando o espaço, atacando a cesta, cara, ele vai muito bem. É um cara que é um jogador que, finalizando perto do aro, é excelente. Finaliza bem embaixo da cesta, uma boa impulsão. Não é uma impulsão maravilhosa, mas é uma boa impulsão. É um jogador que, apesar de ter sido pouco utilizado em situações de transição, ele mostra potencial. Ele mostra potencial pela questão da altura e da velocidade. Então é um cara que eu acho que pode ser utilizado em situações de contra-ataque, de mais velocidade, né, de mais quadra aberta. Mas o que ele realmente já se mostra muito bom é na questão mesmo do pick and roll. É uma ótima arma, é um alvo grande, né? Então é um cara bom para lobs e tal. Inclusive ele e o Cooper Flag protagonizaram algumas jogadas bem legais, assim. Esse jogo de dois homens entre eles. Então ele tem essa ferramenta muito bem desenvolvida do pick and roll. Defensivamente é onde ele de fato brilha, ao meu ver. O potencial defensivo dele é uma coisa que me deixa bem empolgado. Bem empolgado. Essa combinação tamanho, envergadura. Ele tem 2,24 de envergadura. Com 2,18 de altura. Uma coisa impressionante. E com essa questão da agilidade, da mobilidade que ele tem. Cara, esse combo me faz enxergar um potencial muito grande nele, cara. Muito grande. E aí você pode olhar e falar, pô, Luiz, mas será que ele tem esse potencial todo mesmo? Pô, só 1,3 tocos de média, não é pouco? Eu sei que parece pouco, eu sei que é um número que não impressiona. Mas se você pegar pra assistir o tape do Maluat, você vai ver que em vários, mas assim, em vários momentos, os adversários meio que desistem de atacar o aro pelo simples fato do Maluat estar lá. Ele tem esse poder de intimidação, uma coisa que, por exemplo, o Wembanyama tem bastante. O Gobert tem bastante. Muitos caras na NBA evitam de atacar o garrafão quando o Gobert ou o Wembanyama estão ali. Por quê? Porque eles sabem que o risco do toco é muito grande. Então o que eles fazem? Dão 2 passinhos para trás, tentam um mid-range, ou tentam um passe, tentam a bola de 3. Eles recuam.
eles desistem. E o Maluat, ele tem esse efeito também. Ele tem esse efeito. Os caras refugam na hora de atacar o garrafão quando vê ele. Então, eu gosto demais do Maluat como defensor, mano. Eu gosto muito mesmo, acho ele um defensor excelente. É um cara que vai bem nas trocas ali no pick and roll. Né? Se ele, por exemplo, cair com um guard no perímetro, ele não vai ser humilhado. Ele tem mobilidade suficiente para se virar e para lidar bem. Ele não é um cara que vai marcar guards e alas toda hora, não vai. Mas se ele ficar nesse tipo de situação de forma ocasional, ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem. É um cara que defende bem ali em drop também, gosto muito. E protegendo o aro, ele é excelente ao meu ver. Então... e uma outra coisa que eu acho que é legal falar. Ele é um bom cobrador de lance livre, tá? Ele é um bom cobrador de lance livre. Teve mais de 70% de aproveitamento. O que para um pivô, ainda mais um pivô que joga basquete há 4, 5 anos, é algo muito bom. Então, ele tem pontos positivos, na minha opinião, muito bons. A questão é que, como eu falei, ele tem várias coisas a desenvolver, a evoluir. Uma delas, por exemplo, é o passe. Maluat não é um bom passador. Isso é evidente. Evidente. Não é um bom passador. Não é um cara que faz leituras tão refinadas, digamos assim. Não espere que ele seja, pelo menos nesse primeiro momento, aquele pivô facilitador que gera jogo pra todo mundo. Não, ele não é esse cara. Ele não é esse cara. Ele é um cara que, ofensivamente, ele faz, mano... Ele faz coisas simples. É pick and roll e finalizar embaixo da cesta. Ponto. Ponto. Ele é um cara objetivo. Ele vai fazer isso. E uma coisa que eu acho legal, e aí é um ponto positivo dentro de um ponto negativo, é o fato de que ele não é um cara descuidado. Por exemplo, muitos pivôs que são passadores ruins, eles acabam meio que ainda assim tentando passes mais difíceis. O Maluat não. Ele sabe que ele não é um bom passador. Então o que ele faz? Faz o simples. As assistências que você vai ver o Maluat dando são assistências onde ele pega o rebote ofensivo e dá um passe fácil. Um passe pro lado, um passe pra fora. Você não vai ver ele arriscando, né, um passe que atravessa a quadra. Não. Ele vai fazer o simples. Tanto que a taxa de turnovers dele é baixa. É bem baixa. Então ele é um cara que cuida bem da bola. Ele sabe das suas limitações e trabalha em cima delas. Isso eu acho um ponto positivo. Isso eu acho um ponto positivo dentro de um ponto negativo. E uma outra coisa que ele tem que melhorar, além do passe, é a questão do arremesso. A arremessão dele também não vai muito bem. Ele até tem uma boa mecânica. A mecânica dele não é ruim, tá? Não é uma mecânica ruim. Mas falta eficiência. Ele chutou... acho que umas 16 bolas de 3 na temporada e acertou 25% delas. Que é pouco. Dá mais pra NBA atual, onde todo o Bigs passa. Então, esse é outro ponto. Além de não passar bem, ele também não é um bom arremessador de longa distância. De longa e média distância, vai. Ele é um bom arremessador de lance livre. Agora, de média e longa distância, ele não vai tão bem. Mas eu acho que ele tem potencial pra melhorar. Porque, como eu falei, ele tem a mecânica. A mecânica tá ali. Ele tem que melhorar a consistência, trabalho de pés e tudo. Mas eu acho que daqui um tempinho, se bem trabalhado, ele pode se tornar um cara minimamente confiável no perímetro. Mas nesse primeiro momento, chegando na NBA, ele não é esse tipo de pivô. Então, basicamente, a gente está falando de um jogador com um potencial físico impressionante, com tamanho, com uma envergadura e uma estrutura excelentes. Um cara que ofensivamente... vai muito bem no pick and roll, finaliza bem embaixo da cesta, uma boa arma para esse tipo de situação, é um alvo muito bom para lobbies. É um cara que vai te entregar uma defesa excelente no primeiro momento, potencial defensivo impressionante, mas é um cara que tem suas limitações e vai precisar ser bem lapidado. O Maluat, ele é um projeto. Ele é um projeto, não é um jogador pronto. Defensivamente, eu até acho que ele tá quase pronto. Tem poucas coisas a melhorar. Mas, no geral, ele é um projeto. E é um projeto que eu acho que vale muito a pena você investir. Eu não acho que ele é um cara para ser escolhido no top 3, no top 4. Não, acho que tem jogadores mais prontos do que ele. Mas eu tô super tranquilo com o time pegando ele num top 8, por exemplo. Num top 8, num top 10.
né? Eu, se tivesse uma escolha no top 10 e precisasse de um pivô, cara, eu apostaria tranquilo no Maluat. Porque, beleza, ele pode dar errado? Pode dar errado. Pode acontecer. Mas ele tem muito potencial, mano. E essa questão dele jogar basquete há pouco tempo é algo bom porque ele tem espaço pra evoluir. Ele não tem vícios de jogo. Entende? Ele é um cara que tá aprendendo ainda. Ele é um cara que tá aprendendo ainda. E é um cara que já tem experiência em Copa do Mundo, em Olimpíada. Mesmo sendo tão jovem, mesmo jogando basquete há pouco tempo. Então, eu acho que o projeto Maluat é um projeto que vale a pena demais investir, cara. Vale a pena demais. Só pra finalizar, né? Uma comparação aí que eu faço dele é com o Mark Williams, do Charlotte Hornets. Eu consigo enxergar algumas semelhanças no jogo dele, apesar de eu achar o Maluat um prospecto melhor do que eu achava o Mark Williams. Sabe, eu prefiro o prospecto Maluat do que o prospecto Mark Williams, chegando na NBA. Mas eu consigo ver semelhança entre os dois. Eu já vi gente comparando ele com o Gobert. Eu não concordo tanto com essa comparação. Defensivamente até que parece um pouco, mas eu acho o Maluat bem mais móvel do que o Gobert. Então não é uma comparação que eu acho tão legal. Defensivamente, a comparação com o Wembanyama não me é tão absurda assim. Apesar de que o Wembanyama, chegando na NBA, eu achava ele um defensor melhor do que o Maluat. Mais bem desenvolvido e tal. Mas eu ainda fico com a comparação com o Mark Williams. Acho que é uma comparação melhorzinha. Acho que é uma comparação mais justa com o menino Maluat. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre Kama Maluat. Repito, é a melhor história desse draft. Se tem um menino que eu torço muito pra que dê certo na NBA, é ele, cara. Ele eu vou torcer demais pra ele dar certo, mano. Porque com a história de vida dele, mano, esse moleque merece todo o sucesso do mundo, mano. Eu não consigo nem imaginar como foi a infância dele, como foi ele crescer num país diferente, como refugiado, sabe? Eu não consigo imaginar a barra que ele e a família dele suportou. Então, ele é um cara que, independente do time que ele cair, eu vou torcer demais pra ele dar certo. Vou torcer muito. Mesmo, de coração, cara. Torço muito. O que você acha dele? O que você pensa sobre o Maluat? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço. E comenta aí qual que é o próximo prospecto que você quer que eu analise, né? Eu vou trazer uma análise de prospecto toda semana. Então, comenta aí. E o prospecto mais comentado será o próximo a aparecer no canal. Fechou? É isso, turma. Obrigado. Beijo no coração de vocês e tchau.